cosmos, a gente está falando sobre aquilo sobre o cosmos que Deus partilha conosco. O cosmos diz aí ao universo, o microcosmos seria uma fatia do universo que Deus nos confia para que nós nos responsabilizemos. Então, aquela ideia de eu quero ganhar o mundo, a pergunta subsequente é: que mundo? Qual é o mundo que lhe foi confiado? Qual é a dimensão daquilo que você chama de mundo? E o que é que Deus confiou nas suas mãos para que você verdadeiramente ganhe e conquiste? Porque muitas vezes, nessa prerrogativa de querer ganhar todo o universo, você acaba por perder a sua própria alma ou perder o zelo e o cuidado dos seus. Então, na primeira parte dessa série, nós falamos muito sobre o efeito de pequenas decisões, questões cotidianas que geram grandes efeitos. Eu acredito que foi uma mensagem em um tom um pouco diferente do que a gente está acostumado, um tom mais reflexivo, onde eu pude ver uma igreja recebendo nos 3 cultos, de uma maneira muito sadia, um despertamento suave, mas intenso da parte de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. E a gente vai prosseguir agora na parte 2 dessa série, e que eu vou ser bem sincero, ainda nem terminei a série, mas está se tornando uma das preferidas, especialmente por conta da maturidade que Deus está nos conduzindo. E hoje, em que pese, obviamente, aí estamos, né, em dias atípicos, né, etc., feriado prolongado, eu acredito que hoje é uma das mensagens, em termos de saúde de uma comunidade, talvez seja uma das mensagens, ou a mensagem mais importante do ano de 2021, isso aqui não é jabá, irmão, amém? Não estou fazendo aí só um folclorezinho, uma fantasia, não é isso, mas eu percebo, eu tenho dito isso, e eu só fui perceber de maneira retrospectiva, olhando para as séries, para os temas que Deus tem confiado a nós como igreja, ao longo desse ano 2021, eu tenho percebido Deus nos conduzindo à maturidade, a um nível de maturidade muito importante para esse novo tempo que nós estamos vivendo hoje, esse tempo aí de retomada, né, de tudo, da sociedade, da economia e também das atividades como um todo, de maneira ao velho normal, vamos dizer assim. E eu só fui me atentar a isso agora no final da última série. Falei, olha só, olhando para trás, Deus está tendo um zelo fantástico com a nossa comunidade, através de mensagens, sejam elas em séries, sejam elas através de mensagens avulsas, mas sempre conduzindo ao nível de cumplicidade, intimidade com o Espírito, reverência à presença e maturidade da comunidade. Amém? Hoje, eu digo para vocês que eu fui muito ministrado na construção dessa mensagem, então eu vejo como uma mensagem vital para os rumos da nossa igreja, em termos de saúde na comunidade, amém? Eu não acredito em comunidades perfeitas, eu acredito em comunidades saudáveis, amém? E essas comunidades somente são saudáveis, porque reverenciam o perfeito que é o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uns aos outros, repete comigo, uns aos outros, perfeito. Hoje nós vamos começar a falar sobre algo ligado à essência relacional de uma comunidade. Vamos começar falando hoje, na parte 3, onde eu fecho a série, eu vou falar um pouco mais sobre o que é a igreja local. E hoje eu quero fundamentar bastante sobre o que é que significa essa força do serviço da igreja. E o que é que antecede ela, qual é a consciência que deve anteceder um serviço. E a importância de uns aos outros. E até o final da mensagem, eu acredito que você vai estar um tanto quanto chocado, mas me amando até o final, amém? Porque eu acredito que hoje a gente vai estar confrontando um egoísmo pós-moderno que muitas vezes entrou nas nossas vidas sem a gente perceber, amém? Ou seja, no final das contas, eu aqui do púlpito, de maneira suave e sublime, aleluia, porque Deus me ajuda, eu vou estar te chamando de egoísta, mas te amando, e você vai me amar de volta, amém? Brincadeira, mas é verdade, aleluia. E então eu quero começar dizendo algumas coisas sobre o que é a igreja, para você poder entender o que significa a extensão do servir a igreja. Quando a gente fala sobre microcosmos, a gente está falando sobre uma fatia do universo que Deus nos compartilhou para que nós alcançássemos e provocássemos algum efeito. E quando a gente fala sobre viver em comunidade, e aqui eu quero que você entenda muito comunidade como a comunidade dos santos mesmo, como a igreja, mas essa mensagem também se aplica aos desdobramentos, ou seja, para aqueles que não são cristãos, desdobra para a sociedade, para os seus ambientes, até onde os seus braços alcançam, amém? O seu microcosmos, ele está conectado diretamente à extensão na qual os seus braços, de uma maneira literal, mas também figurativa, alcançam hoje em dia, seja na sua família, seja no seu trabalho, especialmente aqui na comunidade. O que eu quero dizer é que a igreja não é sobre o quê, a igreja é sobre quem, amém? A igreja, Jesus não vai resgatar algo, Jesus vai resgatar alguém.
E esse somatório de Cristo e a igreja formam uma pessoa, a pessoa de Cristo. Você está aqui ou não? O Cristo, ou seja, o ungido, é essa composição entre o cabeça e o seu corpo. Você tem Jesus e você tem Jesus, o Cristo, o ungido, amém? Ele é Jesus que foi ungido. Esse elemento de ter, que fez com que Jesus se tornasse o Cristo, faz dele essa pessoa espiritual, que é somada a um corpo ativo, a um organismo, e esse organismo chama-se Igreja de Jesus. Então a igreja, ela tem em si uma natureza estritamente relacional, por isso ela não é sobre o que, não é sobre uma instituição, mas é sobre quem. Então quando a gente parte de uma premissa que não é sobre algo, mas sobre alguém, a nossa leitura sobre a igreja e sobre a dinâmica da igreja muda. Porque quando a gente entende que igreja é sobre quem e não sobre o que, a gente passa a entender que o que deve ser glorificado não é um método, mas uma pessoa. Você está aqui ou não? Essa pessoa tem nome, Jesus, e ela tem uma qualificação, Cristo, e ela tem uma composição, o cabeça e o corpo. Então dissociar a história de Jesus com a história da igreja é um erro gigantesco. Por quê? Porque aquilo que ele começou parte do pressuposto de uma continuidade, porque aquilo que ele começou em nenhum momento se encerrou, ele apenas agora compartilhou a responsabilidade de continuidade com o seu corpo. Então não é sobre algo, é sobre alguém, não é sobre o que, é sobre quem, e essa pessoa, Cristo e igreja, é uma pessoa relacional. Então entenda, ainda que a ordem numa igreja, a organização, o método, a liturgia, sejam importantes e são de fato, a gente precisa entender que igreja, entenda, não é primariamente sobre ordem. Igreja primariamente é uma questão de natureza. E qual é a nossa natureza? Relacional. Se a igreja não é compreendida a partir do prisma do relacionamento, já se perdeu a composição da igreja. Porque mais uma vez, não é sobre algo, é sobre alguém. Não é sobre o que, é sobre quem. Você está aqui ou não? Glória a Deus. Muito bem. Inclusive a própria fé, a fé que, segundo Romanos capítulo 12, versículo 4, é repartida para cada um de nós, uma boa medida de fé. Essa fé, ela tem um caráter essencialmente relacional, e infelizmente criou-se, não apenas no Brasil como no mundo, uma certa deturpação sobre o emprego e o uso da fé. Entenda e não me leve a mal, ok? Já vou antecipando. A fé, ela tem um caráter relacional. Não é que você não possa vir a crer para coisas materiais. Não é que você não possa vir a crer para promessas se materializando na sua vida. Amém, gente? Não há nada de errado. O problema é tornar isso como se fosse o elemento primário da fé. Não é. A fé, ela é essencialmente relacional. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a... Porque é necessário o quê? Fé. Para crer que Ele... Amém? Que mesmo sendo invisível, Ele é real. E através dessa busca de um ser invisível, mas real, eu também provo de uma recompensa de uma busca genuína, um galardão. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não uma busca por interesse, mas uma busca por relacionamento. Então atenção, quando eu consigo traduzir a essência que Deus colocou em mim em algo genuíno, que é o relacionamento, a busca por Ele, consequentemente eu ativo na minha vida galardão. Resumindo, quando os meus olhos estão atentos aos olhos dele e não às mãos, consequentemente eu provo de quem Ele é e do que a mão dele pode dar. Quando eu só foco os meus olhos no que Ele pode dar, eu perco o principal, quem Ele é. Quem está entendendo? Então uma fé que é utilizada apenas para obter, ela está desperdiçando o principal motivo da fé existir, que é o provar quem Ele é, se relacionar com quem Ele é. Por quê? Mais uma vez, ser igreja não diz respeito a algo, mas a alguém. Se a igreja perde a sua essência relacional, ela perdeu a razão de ser igreja. Vocês estão aqui ou já foram para o feriado? Então fé tem um caráter relacional. Você anda em fé para se relacionar com alguém. Eu posso crer para algo em fé? É evidente que sim. Eu posso crer para prosperar em fé? É evidente que sim. Mas eu não posso tratar isso como um elemento primário, porque a fé vem primariamente para relacionar. Amém. Oração relacional. Falar com alguém e ouvir de alguém.
A partir do momento que eu faço da minha oração um instrumento para empurrar Deus contra a parede, para obter o que eu quero, eu estou fazendo de Deus um caixa eletrônico. Ou muitas vezes quero utilizar das obras que eu faço para provocar em Deus um sentimento de que Ele deve me dar o que eu quero, porque o que eu tenho feito justifica ser abençoado. Isso já demonstra um completo desvirtuamento no que diz respeito à doutrina, à sã doutrina, porque nós não somos abençoados por aquilo que nós fazemos, nós somos abençoados por aquilo que Cristo fez. A minha vida é moldada a partir da bênção que Ele libera. Eu modelo meu comportamento a partir da transformação de essência que Ele me dá. Eu não procuro boas obras para justificar uma mudança, porque eu sou mudado, eu começo a exalar boas obras que glorificam o Pai. Cadê você aqui? Então, eu acredito que muitas vezes a gente está tão preocupado em ficar pautando o comportamento, que a gente perde a oportunidade de transformar em entendimento. Você está aqui? Muitas vezes a igreja se transformou tanto, e quando eu falo igreja inteira, não estou falando da Edens, porque aqui nós não temos falhas e defeitos, amém? Aleluia. Mas da igreja como um todo. Mas a igreja como um todo, ela se preocupou tanto com o comportamento, que ela se perdeu no seu alvo principal, que é a transformação de entendimento, que só é possível quando Cristo é apresentado, uma pessoa é apresentada. Quando se cria um sistema onde o comportamento poda a possibilidade de transformação, você tem um grande problema, você não tem igreja, você tem um clube exclusivista. Irmão, eu estou de feriado, amém? Eu estou bem, está tudo bem. Então, a igreja é relacional, tem uma essência relacional, a composição do Cristo é o cabeça e o corpo, amém? A minha fé tem caráter relacional, a oração está dentro de um contexto de relacionamento, eu escuto e eu falo, e eu preciso entender que muitas vezes a igreja está perdendo a sua essência relacional, e quando se perde a essência relacional, você cai para uma mentalidade de negócio, onde a busca se torna apenas uma iniciativa de troca. E sabe qual é o problema dessa mentalidade? É aquilo que nós chamamos de mentalidade consumista. E alguém que caminha na mentalidade consumista, quando não tem o que quer, quando quer, se desanima. E aí isso demonstra que o seu ânimo, do qual agora você está sem, ele nunca esteve pautado no caráter relacional da fé, mas ele sempre esteve pautado na possibilidade de materialização do que você quer, no tempo que você quer. Isso não tem nada a ver com o corpo de Cristo, isso tem a ver com o interesse. Porque muitas vezes nós pensamos que tolice é um erro, ou entenda, tolice é fazer algo errado. Tolice muitas vezes é querer fazer algo certo com os motivos errados. Tolice muitas vezes não é fazer o mal deliberado. Tolice muitas vezes é querer fazer o certo, mas com a motivação equivocada, de interesse, de negócio, de troca. Você está entendendo ou não? Muito bem. Então eu tenho para mim que a igreja deve ter um comportamento de crescimento semelhante ao que aconteceu com Cristo. Quem pode me ajudar aqui e me lembrar sobre o que é descrito? Quase nada é falado sobre Jesus a respeito da sua infância, adolescência e juventude, amém? Quase nada. Mas tem um detalhe que é muito importante, e muitas das vezes nós oramos aqui quando apresentamos crianças. Jesus cresceu em quê? Estatura, graça e... Vamos de novo? Estatura. Eu tenho para mim que estatura, graça e sabedoria foram 3 marcos do desenvolvimento de Cristo, e eu tenho para mim que estatura, graça e sabedoria são 3 marcos do desenvolvimento de uma igreja saudável. Estatura, então a gente está falando aí de um desenvolvimento físico, sim ou não? Eu nunca fiz isso com os meus filhos, tá? Mas eu sei que muita gente já fez, de colocar, fazer uma marquinha na parede quando a criança está crescendo, sim ou não? Que põe lá a canetinha, aí a criança, aleluia, aí a criança cresce, marca, não é assim? E aí o pai ou a mãe, geralmente, desesperado, quando passa um mês e a canetinha não subiu, ai meu Deus do céu, meu filho não vai crescer, pelo amor de Deus, né? Aí começa a ficar desesperado, por quê? Porque dentro de um ambiente saudável, o que se espera? Crescimento em estatura. A gente pode interpretar que a estatura da igreja como o crescimento físico da igreja. Então quer dizer que toda igreja tem que ser grande? Entenda, espera-se que toda igreja cresça. Ter uma igreja numérica em tamanho não é um único marcador de saúde,
mas uma comunidade saudável, ela cresce. Amém? Se no final das contas o alvo é a evangelização, é o alcance de pessoas, é cumprir o ID, é batizar pessoas, tudo isso aponta para uma necessidade de cuidar dessas pessoas que são alcançadas, sim ou não? Amém? Então, viver em comunidade entra dentro de um contexto extremamente vital, para que a pessoa tenha qualidade de fé, para que a pessoa cresça em saúde. E um dos sinais de uma pessoa que está se esfriando é justamente o isolamento. Porque de alguma maneira, que muitas vezes nós não conseguiríamos explicar, e viver em comunidade provoca em nós uma força. Viver em comunidade provoca em nós um grau de satisfação. E por mais que o convívio tenha os seus desafios e dificuldades, é em meio a esse convívio cheio muitas vezes de tensão e de conflitos, por que não, que nessa comunidade que nós somos aperfeiçoados. Como diriam, né, os mais antigos, a brasa longe do braseiro, ela apaga. É ou não é? Amém. Então eu vejo como um marcador saudável de uma comunidade esse crescimento em estatura, esse crescimento físico, esse crescimento numérico, é bíblico, é saudável, é esperado. Aonde a presença de Deus é reverenciada, aonde o Cristo é anunciado, aonde o cristocentrismo é estabelecido, aonde não há comércio, não há negócio. E existe um ambiente saudável de transformação, o que haverá é crescimento. Você pode dar um amém por isso? Amém. Mas não somente isso. Há também um crescimento em sabedoria. E a sabedoria fala da consciência do propósito eterno. Lá em Provérbios capítulo 1 vai ser descrito que o início da sabedoria é Deus. O princípio do saber é Deus. Então quando eu cresço em sabedoria, eu cresço na consciência do propósito eterno. Por quê? Porque eu posso até acumular conhecimento, mas se esse conhecimento não adquirir uma noção prática, e essa prática só vem com a sabedoria, e ela que aplica o que se conhece, de nada vale. E é por isso que você tem pessoas que muitas vezes até conhecem as histórias bíblicas, conhecem a própria Bíblia, mas não tem vitalidade, não existe prática, porque não existe sabedoria. Você está ouvindo ou não? Então o crescer na sabedoria aponta para uma comunidade que cresce na consciência do propósito divino. Ou seja, eu venho à igreja, eu ando ao lado do meu irmão, eu sirvo, eu sou generoso, eu participo, eu me exponho, eu entrego meus dons e talentos, porque eu estou crescendo na consciência de que existe um propósito corporativo, ao mesmo tempo que eu tenho um propósito, diga, individual. Amém? E essa junção de propósito individual e propósito corporativo faz com que nós cheguemos à plenitude, à satisfação de cumprimento. Você pode perceber que todo propósito divino individual, ele nunca para no indivíduo, sim ou não? Ele alcança o indivíduo, mas derrama sobre a vida do próximo. Amém ou não amém? Não existe propósito individual que morre em si. Toda a operação do Espírito, todo o dom do Espírito, todo o dom ministerial, ele tem um fim proveitoso. Repete comigo, fim proveitoso. Esse fim proveitoso significa um bem comunitário, seja da sua família, seja do seu cônjuge, seja dos seus filhos, seja no seu trabalho. Sempre o que Deus derrama em você, não para em você. O favor que é compartilhado sobre a sua vida, ele vem já com uma expectativa de que ele seja compartilhado na vida do próximo. E o seu próximo está inserido nesse microcosmo, nessa fatia do universo que Deus compartilhou para que você liberasse o favor que Deus liberou dos céus para você. Você está aqui ou não? A sabedoria então, consciência do propósito divino. Amém? E a graça? Como que se cresce em graça? Eu diria que a graça é a materialização do amor. Quantos concordam comigo? Amém? Tito capítulo 2, versículo 11 e 12 vai dizer: porque a graça de Deus se fez salvador a todos os homens. A graça se fez salvador a todos os homens. Você sabe quem que personificou a graça? Cristo. A graça de Deus se fez salvador a todos os homens. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor então aí exaltado por um caráter doador, perfeito.
O que foi essa doação de Deus em prol da humanidade? Cristo. Como Cristo é conhecido em Tito 2,11? Graça. Então a graça é a materialização do amor de Deus, que comunica o seu amor e interage conosco. Então, se crescer em estatura diz respeito ao tamanho, ao crescimento físico, se crescer em sabedoria diz respeito à consciência de propósito divino, o crescimento da graça significa a materialização do amor. Mas qual amor? Sacrificial. Cadê os glória a Deus agora? Você está aqui ou não? Então essa é a rota para a plenitude de Jesus, Cristo, a igreja, uma coisa só. Nessa consciência de crescimento de estatura, sabedoria e graça. Uma igreja saudável, ela cresce, fisicamente falando. Uma igreja saudável, ela caminha se aproximando da consciência do propósito divino, porque eu só posso viver aquilo que me é revelado, eu só posso buscar atingir aquilo que eu tenho por conhecido. E uma igreja saudável, uma comunidade saudável, ela cresce na graça, na materialização do amor sacrificial. Eu quero que você guarde isso para a sua vida. Enquanto que na lei, o rito da lei, era uma cerimônia, um culto, o rito ou ritual da graça é uma mesa. Vou falar de novo em hebraico para o lado esquerdo do auditório. Enquanto que o ritual comum da lei era um culto, uma cerimônia, o ritual da graça é uma mesa. E essa mesa que nós nos assentamos com Cristo, o alvo não é Ele te ensinar a comer, o alvo é Ele te ensinar a servir. Vocês estão aqui ou não? Amém? Não, mas espera aí, Ele ensinou a gente a comer o pão e o vinho, dentro de uma perspectiva de redenção. E o que acontece é que, nessa mesma mesa onde é apresentado pão e vinho, é a mesa que quando todos se assentam, Cristo se ajoelha para lavar os pés. Vocês estão aqui ou não? Amém? Mas calma, não vamos chegar ainda no lava-pé não, calma. Olhando para os discípulos de Jesus, a gente vai perceber que em Mateus capítulo 4, do versículo 18 ao 22, é um momento onde de maneira rápida, Mateus captura o chamado ali de Pedro e de João, Tiago e João, mas vamos botar os dois emblemáticos aqui, Pedro e João, ok? Para serem seus discípulos. Primeiro Pedro, quando é chamado, o que ele estava fazendo? Lançando as redes. Mas quando João é chamado, o que ele estava fazendo? Reparando as redes, arrumando as redes. São duas questões, ok? Um primeiro é chamado desempenhando algo, enquanto o outro é chamado está reparando algo. Pedro e João talvez seja um dos duetos mais belos das Escrituras. Um está lançando, o outro está reparando. A primeira mensagem da igreja começa com Pedro sobre arrependimento. A última mensagem da igreja, antes da revelação que o próprio João recebeu, no livro de João, é sobre o amor. É um dueto incrível, porque é possível perceber um caráter estritamente relacional em João, enquanto que em Pedro é possível perceber um caráter extremamente performático. Sim ou não? E você vai perceber que Pedro, ele tinha dificuldades, exatamente com o quê? Relacionamento. Mas ele era muito bom no seu desempenho. E é possível perceber que Cristo não desistiu desse, que era extremamente ativo, mas sem essência relacional. Porque mesmo para Pedro, esse que era como um emblema ao desempenho, quando Jesus vai restaurá-lo após Pedro ter negado Jesus 3 vezes, o que é que ele pede para Pedro? Cuidar das suas... Eu vou lhe convidar para um caráter relacional, Pedro, eu não vou desistir de você, porque agora você é um comigo. Sendo um comigo, você vai expressar aquilo que eu expresso. Então não adianta você querer ser o cara da tarefa e o cumpridor de tarefa. Primeiro você precisa entender o que é se assentar na mesa e se relacionar. Porque quem não se assenta na mesa para relacionar, quando sai para fazer a tarefa, se sente sozinho. Por isso que Jesus, quando separa os 12, primeiro ele fala, separando os 12 para
estarem com ele, depois, vírgula, os enviou a pregar. Então primeiro eu me relaciono, para depois exercer uma tarefa, porque se eu sou o Pedro que executa, sem sentar na mesa para receber e me relacionar, eu posso acabar me considerando apenas um produto do meu resultado, só que Cristo me define pelo que eu faço, Cristo me define pelo que Ele fez. Se eu não sento na mesa para ouvir o que Cristo fez por mim, o que Ele pensa a meu respeito, eu vou acabar me mensurando pelo que eu produzo, só que nem sempre eu consigo produzir muito, e quando eu produzir pouco, aí eu começo a me deprimir, e quando eu olho para o lado e vejo alguém que produz mais, eu entro na competição. Você está entendendo ou não? Isso são marcas de uma igreja não saudável, de uma igreja doente. Competição, cultura de performance, não uma cultura de honra, cultura de punição por aquele que não produz mais tão bem. Você está aqui ou não? E não somente isso, estava conversando com um dos 2 grupos de discipulado que eu tenho, estava conversando com os caras, e é muito comum a gente olhar para Pedro, e a gente execrar Pedro, sim ou não? Pedro negou Jesus. Eu tenho uma pergunta para você, você acha que Pedro tinha medo de morrer por Jesus? Pastor, ele negou Jesus 3 vezes, negou Jesus 3 vezes, depois Jesus já tinha sido preso, e que agora o respaldo da obra de Cristo estava sobre os seus discípulos. Mas quando Jesus foi pego, o que é que Pedro fez diante de uma guarda romana gigantesca? Arrancou a espada e cortou a orelha de um soldado. Irmão, isso não me parece alguém que tem medo de morrer por Jesus. Vocês estão aqui, gente? Ele arranca a espada, corta a orelha de Malco. Ele poderia ser morto naquele momento, sim ou não? Ele estava em inferioridade numérica, ele estava se atentando contra uma autoridade, portando uma arma, ok? Era direito ali do soldado matar Pedro. Então eu não vejo em Pedro um medo de morrer por Jesus. A questão é que ali ele não teve medo de morrer por Jesus. Naquele momento que ele nega Jesus, aí é uma outra responsabilidade, não é mais ele morrendo por Jesus físico, agora é ele morrendo pelo Cristo. E o Cristo envolve Jesus e a igreja. Vou dar um segundo para vocês assimilarem, amém? E eu vejo que muitas vezes o que acontece é isso, a gente se sente à vontade, se Jesus tivesse encarnado aqui, para morrer por ele, desembanhar a espada, cortar a audição do mundo, de Malco, que é o que a religiosidade faz, pega a espada, que é a palavra, e decepa a única maneira do mundo ouvir a palavra, a orelha, a audição. A religiosidade faz isso, a performance faz isso. Só que é quando Jesus, entenda, fisicamente sai da equação, fisicamente, irmão, amém? Está sentado no trono, agora o que recai sobre mim é uma atenção para que o Cristo já não é mais uma pessoa andando na terra, mas agora é um organismo vivo andando sobre a terra. Aí eu lhe pergunto, qual é a sua escala de amor para morrer por estes, que muitas vezes você nem conhece o nome? Estamos de feriado, irmão, amém? Você está aqui ou não? E muitas vezes você é encontrado como Pedro, lançando redes, e eu não acho que seja um problema isso, desde que você comece a se voltar para o caráter relacional do Evangelho, amém? Mas eu vejo também que é necessário os Joãos, que são aqueles que vão estar minuciosamente reparando as redes, para suportar mais peixe. Quem está entendendo isso aqui? Amém, gente? Glória a Deus. Vai lá para Gálatas capítulo 4. Santo Deus de Israel. Repete comigo, vai dar tempo. Amém. Vamos unir a nossa fé. Gálatas 4. Eu preciso concluir essa mensagem até o fim, irmão. Gálatas 4, do 1 ao 6. Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do escravo. Aqui está servo, tá? Ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, porque vós sois filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama, Abba Pai. Glória a Deus, olha para cá. Romanos 8, 15, 16 vai falar sobre, Paulo dizendo novamente, que nós não recebemos novamente, né,
um espírito de escravidão, mas agora de adoção. Ou seja, o convite de Deus não é para que você volte a ser escravo como foi um dia. O convite de Deus é para que você seja filho. Isso não quer dizer que o filho não serve, mas quer dizer que o filho maduro serve com a consciência correta. Quem entendeu? Amém? E ele define aqui que o filho, enquanto não é maduro, amadurecido, ele em nada difere do escravo. Mesmo sendo senhor de tudo, não desfruta de nada. Então isso mostra para nós que se a igreja não amadurece, o amontoado de filho nunca vai servir da maneira adequada, ele não vai administrar aquilo que lhe foi confiado. Ele vai continuar com a mentalidade de escravo. Você está aqui ou não? E o escravo, ele vai ter uma mentalidade que não vai contribuir muito. Porque o filho imaturo, semelhante à mentalidade do escravo, ele pensa no serviço e na troca. Você está aqui ou não? Muito bem. O filho maduro, ele evolui, ele vai para o pensamento de relacionamento. Porque o filho maduro agora, ele desfruta daquilo que o pai conquistou para ele. E ele agora não serve mais para ter, agora ele serve, administra o que lhe foi confiado, para repartir com os que não têm. Você está aqui ou não? Amém. Então eu lhe pergunto, que tipo de igreja a gente está construindo? Mais uma vez, igreja no âmbito geral, estou falando só da gente, mas do modo geral. Porque quando nós olhamos para a maturidade do corpo, é possível perceber que o ato de servir ao próximo não é um ato fundamentado na troca, nem no ganho de visibilidade, nem no ganho de status eclesiástico, mas o servir ao próximo, ele está extremamente enraizado na própria essência relacional, não para obter algo, mas porque já nos foram dadas todas as coisas no que diz respeito à vida e à piedade. Então, se tornar um cristão pressupõe viver em amor, sim ou não? E como diria John Stott em uma de suas obras, o amor não pressupõe liberdade, o amor pressupõe serviço, sacrifício. Você está aqui ou não? Vai lá para João 13, 34 e 35. João 13, 34. Você chegou, diga amém. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos, que vós também vos ameis uns aos, duas vezes, viu? Nisso todos os homens conhecerão que sois meus, se tiverdes amor uns aos, amém. Se você estiver tomando nota, só toma nota, não precisa abrir, que agora eu vou fazer um avalanche de versículo, ok? Hebreus 10, 24, e consideremos uns aos outros. Hebreus 10, 25, encorajar-nos uns aos outros. Gálatas 5, 13, servir uns aos outros. Colossenses 3, 16, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Romanos 12, 10, dediquem-se uns aos outros. 1 Pedro 1, 22, amem sinceramente uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5, 11, edifiquem-se uns aos outros. Efésios 4, 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Isso é só para começar a conversa. Se uns aos outros não é uma marca de uma comunidade, então essa comunidade está perdida no que diz respeito ao seu propósito e essência. Você está aqui? E que tipo de mentalidade pós-moderna que eu disse que muitas vezes entra de maneira sutil dentro das igrejas? A mentalidade consumista. E ela se contrapõe frontalmente a uma mentalidade sacrificial. Se somos cristãos, a essência que nos move é o amor. E o amor não pressupõe liberdade, o amor pressupõe serviço. Isso não é um serviço imposto de baixa pressão, mas totalmente vinculado a uma essência. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele sacrificou o seu único filho.
Cristo, por amor a nós, abraçou essa missão e se sacrificou por nós. Então, o ser igreja está totalmente envolvido numa perspectiva de sacrifício. E muitas das vezes esse sacrifício é para alguém que talvez você não tenha tanta intimidade. Vocês estão aqui ou não? Então eu pergunto para vocês, quando você vem à igreja, a sua expectativa é de servir ou ser servido? Sua expectativa é de servir ou de consumir? Porque de alguma maneira, eu diria que ser servido e não se dispor a servir, tem uma certa lógica, se você encarar a igreja como um lazer do domingo, ou como uma atividade religiosa. Então, se a igreja é uma religião, vir no domingo apenas para consumir faz sentido, é lógico. Mas se vir à igreja contempla a missão de Cristo, então vir à igreja para não servir já não faz sentido. Você está aqui ou não? Por quê? Porque me ajuntar com aquele que serviu primeiro lança para mim a graça e o prazer de poder cooperar com a missão de Cristo, fazendo o que Ele fez. Filipenses capítulo 2, vamos lá. Filipenses 2, versículo 1, vamos lá? Se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e misericórdias, estou lendo na King James, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo, não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Deus quer que nos pareçamos com um filho, a vontade de Deus, e Ele libera a graça, e eu digo que a graça é o que nos habilita a ser parecido com Jesus, amém? A única maneira da gente se parecer com Jesus é através da graça. Então a graça não é, em hipótese alguma, uma licença para o pecado, a graça é fundamentalmente a essência que me motiva a não pecar. A graça é o que me conduz a deixar as paixões mundanas e me instrui a viver de maneira pia, sóbria e justa nessa terra. Tito capítulo 2, versículo 12, é o término do versículo que eu disse no começo. A graça então é o que me sinaliza de que eu posso reproduzir Cristo, de que eu posso transparecer Cristo. A graça atua na salvação, a graça salvífica, mas ela também atua na jornada da família de fé, porque a graça me capacita a se parecer com Jesus e a manifestar Jesus para o meu próximo. Você está aqui ou não? Amém? Atos 20, 35 diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus, que disse: há maior alegria em dar do que receber. Amém? Então assim, não me leve a mal, não há pressão sobre servir, mas uma consciência do corpo de Cristo, que é embasado, embalado, envolvido no amor que procede do Pai, é certamente algo que pressupõe o serviço. Sim ou não? Jesus foi enfático em dizer que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para... Mateus 20, 28. Mas convenhamos, nós aprendemos de alguma maneira equivocada a aceitar o ser servido ao invés de servir. Então, de alguma maneira, nós, como cristãos, aceitamos uma mentalidade consumista, ao invés de uma mentalidade sacrificial. E o problema é que esse consumismo, que muitas vezes é trazido para a igreja, esse consumismo, ele já está plantado dentro de casa, ou no seu business, no seu negócio. Sim ou não?
Então, existe uma cultura ególatra, não é idólatra, ególatra, onde a gente se acostumou a colocar o nosso ego como sendo todas as coisas. O ser servido é apenas uma manifestação do desejo de você ser o centro de todas as coisas. Só que não tem espaço para duas pessoas ocuparem o centro, ou é você ou é Cristo. Só uma mensagem de amor para os irmãos, amém, gente? Fazendo até coraçãozinho. Deixa eu trazer uma frase aqui de um livro maravilhoso que eu tenho lido, do Francis Chan. Não há maior miserável que aquele que só busca vantagens para si. Nossa destruição deriva de nossa incapacidade de tirar os olhos de nós mesmos e contemplar os outros. Amém? Deus abomina o consumismo, essa mentalidade consumista. Sabe por quê, irmão? Sabe o que acontece? Essa mentalidade nos priva, e priva a igreja de vivenciar o vigor preparado pelo próprio Senhor. Sabe por quê? Existe uma expressão para o parlamento britânico que eu gosto muito, para mim isso deveria ser o nome da igreja: a Casa dos Comuns. Amém? Eu gosto desse título, parlamento britânico. A Casa dos Comuns. A Casa dos Comuns não quer dizer que a gente não possa ter uma estrutura organizacional, amém? Não quer dizer que a gente não possa ter uma estrutura hierárquica no que diz respeito ao governo da igreja, às lideranças da igreja, amém? Mas a Casa dos Comuns pressupõe a ideia de que, ainda que alguém esteja em uma posição de governo, isso não afeta nela a qualidade de serviço, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para servir. Muitas vezes aquilo que tem sido chamado de honra, não é bem honra. E muitas vezes aquilo que tem sido chamado de semente, não é semente, é algema. Uma semente que brota de um coração doador é semente, irmão. Você lança e você não aprisiona a pessoa. Tem sementes que são lançadas que a pessoa não quer lhe abençoar, ela quer te aprisionar. Uma semente lançada sobre a vida de uma outra pessoa libera conjuntamente, simultaneamente, a autonomia para que aquela pessoa opere com aquela semente da maneira como ela deseja. Vamos lá. Eu diria que a gente se acostumou tanto com um comportamento egoísta que a gente acha que sabe até mais do que um outro ser humano, mais do que ele deve fazer do que ele mesmo. Vou te dar um exemplo, tá? Eu sei que vai ser difícil assimilar isso aí, mas nós vamos lá. Não tem problema. Quantas das vezes a gente olhou para o mendigo e falou assim: não vou dar dinheiro, porque se eu der dinheiro ele vai usar para comprar droga. Sabe o que é isso? Controle. Então eu vou fazer o que eu acho que é melhor para ele. Você quer controlar a vida dele no final das contas. Eu não estou dizendo que seu pensamento não é puritano, não seja bom, amém? Inclusive até foi lançada uma campanha, não sei se foi do município, etc. Achei fantástica a campanha, não dê esmola, dê oportunidade, achei fantástica a iniciativa. Estou falando de você em face a alguém que está procurando algo. Muitas vezes sementes estão virando algemas. Sabe por que é isso? Mentalidade consumista. A mentalidade consumista te coloca no centro, você vira um ególatra. E agora você quer controlar não apenas os seus atos, mas os atos dos outros com aquilo que você supostamente deu. No final das contas, o seu coração não é de um caráter doador, o seu coração é de um caráter manipulador. Amém? Então eu penso que a igreja não precisa ser um amontoado de gente queixosa por não receber o que esperava. Eu acredito que ela pode realmente se tornar um grupo de pessoas que se desenvolvem e prosperam por servir umas às outras. Amém? Acho que quando a gente entende o que é ser a casa dos comuns, a gente acaba por compreender que o dom que eu compartilho, ele vai ter um fim proveitoso. E à medida que isso se torna uma onda e começa a afetar as pessoas, aquilo vai gerando um movimento das águas do Espírito. E a prosperidade vem por conta do serviço provocado, não do poder centralizado. Quem está entendendo isso aqui? Não, pastor, ainda não estou convencido. Tá bom. Efésios capítulo 4, versículo 16.
Calma que eu deixei o melhor para o final, tá? Amém? Vamos lá. Efésios 4,16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Vou ler de novo. Efésios 4,16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha para cá um pouquinho. Cada um aqui carrega algo precioso da parte de Deus. Cada um aqui tem um dom, tem um talento, tem um chamado específico da parte do Senhor. E o que está sendo descrito aqui é que quando a gente coloca aquilo que nós recebemos, nós liberamos isso para o corpo é edificado. Ou seja, não tem como a igreja amadurecer se cada um não compreender a mentalidade sacrificial de doar aquilo que se tem em prol de outro. Isso é a essência relacional da igreja. Quando existe um destacamento onde alguns servem e outros apenas recebem, você cria uma esquizofrenia eclesiástica. Você cria uma distopia. Porque você está parcelando a essência da igreja. Não se parcela a essência da igreja. Ou se prova ela por completo ou não se prova. Então, o dom que você recebe, o talento que você tem, ele não é importante, ele é vital para a maturidade do corpo. Por isso que é um equívoco muito grande querer pegar apenas para si, ou resguardar para si, aquilo que Deus te entregou de graça. Porque quando você o faz, você está impedindo do corpo ser um corpo completo e pleno. Porque essa plenitude acontece quando cada um coopera. Amém? Então, não parece um pouco insano a gente usar o termo cristão para pessoas que não querem servir? Não parece um pouco discrepante a gente muitas vezes se qualificar ou qualificar cristão quem não quer servir? E aí eu estou colocando serviço em todas as esferas, amém, gente? Ah, pastor, você está precisando de gente para servir? Irmão, a gente tem mais de 400 voluntários ativos na igreja. Amém? É muito? Ativos, é mais, dá mais. Pessoas diferentes ativas, mais de 400. Tá bom, próximo de 500. Fora uma estrutura de liderança de, sei lá, mais de 150. Legal. Mas a gente está falando do universo de 2.000. Essa onda de serviço, entenda, ela não começa dentro da igreja, ela pode ser despertada na igreja. Mas ela é praticada em casa, ela é praticada no trabalho. E por que é que eu disse que é uma raiz do pós-modernismo a mentalidade consumista? Porque a gente se acostumou em não ajudar. Você está aqui ou não? Seguindo. É evidente que a gente não pode forçar ninguém a servir. Isso seria uma insanidade, seria manipulação, incorreria no outro extremo, ok? Mas deve haver algo que nós possamos fazer. Quantos concordam comigo? O caminho é um só, inspiração não é manipulação. E eu acredito que nesse caminho de inspiração é o caminho onde a gente se alinha tanto com Deus que a gente passa a confrontar aquilo que Deus confronta. E eu penso que o egoísmo deve ser confrontado. Porque se a mentalidade consumista, ela vai provocar em nós o desejo de reter e não de compartilhar. Então, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu quero compartilhar e não reter. Porque a Ele que não poupou nem mesmo o seu próprio, como também não nos dará todas as coisas? Libera para a igreja agora. Como nós, tendo recebido plenitude de vida através do Filho, como nós poderemos reter qualquer coisa que nós temos? Seja o nosso tempo, seja o nosso tesouro, seja o nosso talento. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Estou acabando. Isso aqui é para você ter um dia das crianças maravilhoso, amém, irmão? Servir o teu filho, aleluia. 1 Pedro 4,10.
Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu vou ler de novo, tá? Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. O dom que eu exerço não é para a minha vanglória. O dom que eu coloco para fora, ainda que possa provocar na minha vida visibilidade, ainda que possa provocar na minha vida altos lugares, eu não me embriago pela visibilidade, porque o meu coração está embriagado pelo serviço. E eu o faço, ou seja, eu sirvo, porque isso para mim significa considerar a graça de tal modo, que eu agora compartilho da graça que Ele me confiou. E eu só compartilho da graça que eu estou consciente. E eu só me torno consciente da graça quanto mais eu conheço quem? Diga Jesus. Só que tem uma questão, é um looping eterno. 1 Pedro capítulo 2 vai dizer da seguinte maneira: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e Jesus Cristo. Então, quanto mais eu conheço aquele que me revela a graça, mais graça é multiplicada. Quanto mais graça é multiplicada e mais consciente da graça me torno, mais graça eu posso compartilhar. E eu só compartilho mais graça se eu estou consciente da graça. Eu só fico consciente da graça se eu conheço Jesus. Quanto mais eu conheço Jesus, mais Ele multiplica a graça na minha vida, e assim fica num looping eterno. Amém? Calma que vocês ficaram felizes demais. Tiago 4,17, para a gente conter os ânimos. Tiago 4,17, se você chegou lá, diga: eu amo o pregador dessa manhã. Vamos lá, vamos lá. É bíblico chamar as coisas que não são como se fosse, amém? Vamos lá. Tiago 4,17, pensem nisto. Então o que é para você fazer agora? Você promete que você vai pensar? Pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Pensou? Então, eu acredito que quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente se alinha à presença, quanto mais a gente reverencia a presença, mais é despertado em nós esse caráter essencial, relacional do que é ser o Cristo juntamente com Cristo. O Espírito que conduziu, entenda isso aqui, meu irmão, eu sei que desmembrar parece estranho, tá? Mas o mesmo Espírito que conduziu Jesus a ser o Cristo, é o mesmo Espírito que nos motiva a ser Cristo na vida do próximo. Então, eu fecho com uma frase de um pastor brasileiro, uma referência para a nossa geração, Paulo Borges Jr. A igreja não é um coletivo de eus, mas uma comunidade de nós. Amém? Então, Cristo não morreu pela sua individualidade. Ah, mas eu recebo a salvação pela graça mediante a fé. É uma experiência individual. Mas que te insere em um corpo. O seu sim não te credenciou para a individualidade, o teu sim te credenciou para ser corpo. Então não se compreende o evangelho, o cristianismo, a igreja como eu, mas como nós. Por isso que, como Paulo Borges diz, nós não somos um coletivo de eus, nós somos a comunidade do nós. Amém? Eu podia ter combinado com os líderes voluntários para montar as stands hoje, né? Para todo mundo se inscrever e virar voluntário. Deixa eu concluir agora. Se as Escrituras são claras ao nos comandar, ordenar que amemos e sirvamos uns aos outros, não é estranho que deixemos as pessoas ao seu bel prazer? Não é estranho a gente se acostumar com auditórios lotados, e ainda que eu disse aqui, centenas de voluntários servindo, isso não seja quase que 1 para 1, concorda comigo ou não? E isso se reproduz na sua casa, na vida do seu cônjuge,
seus filhos, seus amigos. Eu creio eu tenho um projeto no meu coração. Eu nunca falei disso, irmão. Vou falar. Nunca falei, irmão. Vou falar e vai ser o start, amém? Uma vez Deus me deu um projeto para Campo Grande. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não me leve a mal. Eu acredito, eu participo, eu oro, amo a marcha para Jesus, amém, gente? Então, pelo amor de Deus, eu participo, amém? Porque o povo é crítica, eu não estou criticando, eu participo. O projeto que Deus me deu é um pouco diferente. O projeto que Deus me deu dividiria a cidade em quatro regiões, certo? Pode ser as macro-regiões. Divide em 4 e por 3 dias em cada região a gente vai ter estratégia de uma onda de voluntariado em todas as instituições e praças públicas. Não somente a nossa igreja, uma reunião de igrejas. Qual que é o alvo? Servir e amar as pessoas. Ah, não, mas eu quero evangelizar todo mundo. Amém. Evangelize servindo e amando. Amém? Quem crê para esse projeto acontecer? Uma onda de voluntariado, uma onda de serviço. Porque quando nós servimos, nós estamos destacando quem? Cristo em sua plenitude. Agora eu fecho, falei que ia fechar, estou fechando de novo, geralmente são 3 vezes, então está dentro da conta, amém? Em João 13, versículo 13 e 14, o que acontece é o seguinte: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Atenção, Jesus aqui não estava estabelecendo um novo sacramento da igreja, onde agora todo culto a gente deveria lavar os pés uns dos outros. É uma referência única e exclusiva que acontece, valorizando uma cultura oriental, não apenas judaica, mas era uma cultura oriental, da lavagem dos pés, que apontava para purificação, limpeza, amém, gente? Ele decide servir os discípulos que já estavam assentados à mesa, lavando os seus pés. É evidente que existia o quê? Uma profundidade espiritual do que ele estava fazendo. Pedro pergunta, não, mestre de jeito nenhum, você vai lavar os nossos pés. Eu é quem vou lavar os seus pés. Ele falou assim, Pedro, você não sabe o que vai vir pela frente. Pedro já está entendendo o quê? Opa, a revelação é profunda. O que ele fala? Então me lava por inteiro, amém? Pedro é uma figura, então joga o balde em cima da cabeça toda, lava, para que lavar só o pé? Lava tudo então. Porque aquilo ali é um paralelo da nossa purificação pela água da palavra que viria, amém? Uma prefiguração do que é ser salvo, é passar por essa lavagem, beleza. Só que não é interessante Cristo utilizar de um exemplo de serviço e de purificação para remeter à salvação? Por que isso? Eu percebo que ele estava deixando o mapa da mina. Ele está dizendo aqui, ó, a ideia de salvação, sem estar atrelada ao início do serviço, não fará sentido algum. Vocês são salvos, são inseridos no corpo, e estar no corpo significa carregar uma essência. Essa essência é relacional, e porque você tem acesso ao relacionamento, você serve ao próximo. Então eu quero que você guarde isso. Falei agora há pouco. O ritual da antiga aliança, cerimônias, cultos de sacrifício. O ritual da graça, mesa. Não para aprender a comer, mas para aprender a servir. Qual é o microcosmo que Deus compartilhou? Até onde vai o teu braço de serviço hoje? Quais são as pessoas que Deus tem inserido nesse seu microambiente, no mundo que você foi comissionado a ganhar? São essas as pessoas que podem provar do caráter doador da igreja, que podem provar do caráter de generosidade da igreja. Quando eu falo igreja, estou falando de você, amém? Porque mais uma vez, Jesus não vai vir resgatar algo, Jesus vai resgatar alguém. Jesus não vai voltar para fechar o contrato com uma instituição. Jesus vai vir aqui para se apossar da noiva. Nós somos uma pessoa com Cristo. Quantos podem dar uma glória a Deus bem forte? Fica de pé no seu lugar, irmãos. Quero que você feche os seus olhos nesse momento. Os irmãos vão sair do culto hoje. Me dá um prato para eu limpar, pelo amor de Deus. Dá uma vassoura. Amém, é por aí, amém? Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Quero fazer 2 orações específicas para a gente encerrar e você ir para o seu domingo maravilhoso.
descansar. Aleluia. Sabemos que muitas pessoas estão viajando. Eu quero que essas pessoas façam parte das suas orações, amém? Que eles tenham descanso, repouso, que sejam preservados na ida e na vinda dos locais que eles foram. Mas glória a Deus que você estava aqui. Você recebeu a mensagem, talvez, como eu disse, uma das mais vitais para a nossa comunidade esse ano, amém? Glória a Deus. Quero que você feche seus olhos. Eu quero que você se abra para o Pai agora. Eu quero que você se desarme. Quero que você abaixe as suas guardas. Como você pôde ouvir aqui, o Pai serviu a humanidade entregando o seu próprio Filho. Ele entregou aquilo que ele tinha de maior valor. E hoje o Filho é acessível. É possível você conhecer o Filho. É possível que o Filho, que é Jesus Cristo, venha habitar em você. E a boa nova é que isso está a uma decisão de distância da sua vida. A um sim, você está a um sim de distância de conhecer a Jesus e de se tornar a morada dele aqui na terra. Então, se você está aqui hoje e deseja conhecer uma nova vida, se você está aqui hoje e deseja ser inserido nesse corpo relacional de Cristo, se você deseja hoje se sentar na mesa com Jesus, eu quero poder orar por você. É o começo de uma nova vida. E Ele diz para você hoje: venha como você está. Jesus não está requerendo de você mudança de comportamento antes de conhecê-lo, porque essa mudança de comportamento só é sustentável após passar por essa transformação com Ele. Uma transformação do teu coração, do teu espírito. Então, se você está aqui hoje e deseja conhecer Jesus, deseja abrir o seu coração para Jesus, eu quero ter a honra de orar por você. Se você está aqui hoje e deseja entregar o seu coração para Jesus, eu quero que você levante bem alta a mão do lugar onde você está, porque eu quero poder orar por você. Glória a Deus. Fica com a mão levantada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantos mais desejam hoje conhecer Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantos mais hoje desejam? Glória a Deus, amém. Fica com a mão levantada. Glória a Deus. Eu quero estender. Glória a Deus. Fica com a mão levantada. Eu quero estender esse convite. Talvez você está aqui hoje e você deseja voltar para Jesus. Você conheceu Ele um dia, você se afastou, e hoje é o tempo de voltar. Então, se você está aqui hoje e quer voltar para Jesus, eu quero também que você levante sua mão. Hoje e amanhã para você se reconciliar. Glória a Deus, é isso aí. Quantos mais desejam hoje voltar ou se reconciliar para o Pai? Amém. Todos vocês que levantaram as suas mãos, eu gostaria de orar por vocês. Se vocês puderem vir aqui à frente, sair do seu lugar que eu vou orar por vocês, pode vir aqui. A igreja pode aplaudir esses irmãos. Glória a Deus. Amém. Você pode estender sua mão para cá. Você pode começar a orar pela vida deles. Amém. Os homens, os varões da nossa igreja, se pudesse se aproximar deles agora aqui. Quem estiver na escala de voluntariado, pode ficar tranquilo, ficar do lado de um deles agora. Amém. Se você é um irmão da nossa igreja, deseja aqui se aproximar também de um deles, pode vir aqui. Tem bastante aqui, amém. Glória a Deus. Quero que você comece a orar por eles. E vocês que vieram aqui à frente, eu quero que vocês repitam comigo. Diga: Jesus, muito obrigado por não desistir de mim e por me dar uma nova chance. Diga: a partir de hoje, o meu coração é teu, e eu quero confessar publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Diga: a partir de hoje, os meus dias são teus. Diga: a partir de hoje, cada passo que eu der será para te glorificar. Diga: muito obrigado por não desistir de mim e me dar uma nova vida na sua família, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir esses irmãos. Sejam bem-vindos à família de Deus. Cumprimenta essa turma aí, ó. O pessoal quer dar um abraço em vocês aí. Glória a Deus. Quem ficou feliz pelos irmãos aqui? Eu vi alguns irmãos aqui que são muito importantes para nós, não que os demais não sejam,
Mas nós temos aqui hoje irmãos da igreja de Londrina. Oh, coisa boa. Então pera aí, deixa eles dar um tchauzinho. Cadê, ó? Ó a turma de Londrina aí, ó. Lá, aqui. Rapaz, tem um monte de gente, amém. Levanta a mão de novo aí, gente. Vamos honrar eles aí com a salva de palmas. É um povo que está com a gente lá desde o início, irmão. Então, que bom rever os irmãos. Depois, se puder passar aqui para a gente dar um oizinho. Muito bom recebê-los aqui, glória a Deus. Mas pera aí, que tem hoje de Goiânia também. Cadê os irmãos de Goiânia lá? Ah lá, dá um glória a Deus lá, irmão. Ah lá, o casal lá. Amém. Aquele casal maravilhoso tem ajudado muitos pastores, Léo e Amanda. Obrigado, gente, já falo com vocês também. Ó, coisa boa, amém? Então estamos reunindo a nossa comunidade, amém, gente? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo maravilhoso, Pai. Muito obrigado por esse caráter relacional da comunidade dos santos. Em nome de Jesus, Pai, eu libero sobre a vida dos meus irmãos essa onda de despertamento, de destravamento, para servir ao próximo, seja nessa comunidade, seja em outros lugares, seja no meio da família, seja no ambiente do trabalho. Senhor, que nós nunca percamos de vista esse caráter, essa essência relacional do que é ser o corpo de Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nosso time de milagres está aqui disponível para orar por você que entrou com algum tipo de dor ou enfermidade ou um pedido de oração, amém? Tenha um ótimo domingo, um ótimo feriado, vai na graça e vai na paz.